Bom dia, meus amigos. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje o tema muito importante, vai lhe interessar muito e gostaria que você ficasse muito ligado nesse estudo. E o tema é pecados contra o Espírito Santo. Fica ligado, pecado contra o Espírito Santo. Podemos passar um pouquinho do tempo, mas vai ser necessário para nós completarmos essa lição. Espero que você converse bastante e comente bastante sobre isso, tudo bem? Eu quero fazer algumas perguntas para essa introdução desse estudo sobre o pecado contra o Espírito Santo. Eu quero dizer, o que acontece quando um cristão peca? É verdade, o que acontece quando um cristão peca? É porque há certos pecados que são cometidos contra o Espírito Santo e não se menciona o Pai ou o Filho. É aí, né, que fica, né? E também, é possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Hoje. Alguém pode blasfemar, falar contra o Espírito Santo hoje? Qual é o pecado para a morte? Qual é o pecado para a morte? Vamos procurar responder com calma, com tranquilidade. E o tema, o texto básico para isso está em Mateus, capítulo 12, verso 31, que eu vou ler para você, que diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Isto é, né? Então o pecado, a ofensa contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, eu quero falar sobre alguns exemplos de pecados contra o Espírito Santo. Podemos afirmar que, historicamente falando, esta é a era do Espírito Santo. Nós estamos sob a égide do Espírito Santo. Quem está conduzindo hoje a igreja, quem está hoje trabalhando para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo. E então, como vimos falamos acerca de Jesus anteriormente, que o Espírito Santo foi sobre Jesus, e ele então começou o ministério também dele, Jesus falou ali que era necessário que ele pudesse também subir e ir para que o Espírito Santo pudesse vir. Está lá em João 16, 7, vai falar sobre isso. Mas não é apenas aspecto da época ou da dispensação, como queira, mas não é porque é no tempo de Jesus falou isso. Mas hoje, essa questão de blasfêmia contra o Espírito Santo, negar o Espírito Santo, ofender o Espírito Santo, era só para o tempo de Jesus ou é para o nosso tempo? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos alguns exemplos com respeito a isso. Lá no Antigo Testamento, nós vamos falar a respeito de Sansão. Você lembra de Sansão? O Espírito Santo veio poderosamente sobre ele várias vezes. Tem Juízes 13, 25, Juízes 14, 6, Juízes 19, 15. Mas depois, o que aconteceu? O Espírito Santo o abandonou quando ele persistiu no pecado. Juízes 16, 20 vai dizer que o Espírito Santo saiu ali da presença de Sansão, porque ele continuou pecando. Saul também, lembra do primeiro rei de Israel? Saul também persistiu na desobediência. E o Espírito Santo também se retirou do rei Saul, está em 1 Samuel 16, 14. E aí o povo de Deus também, né? Em Isaías 63, 10, vai falar a respeito quando o povo foi rebelde, entristeceu o Espírito Santo e assim Deus se voltou contra Israel. Às vezes Deus não disciplina, né? E Israel ali foi desobediente a Deus, então Deus ali ele foi contra o povo de Israel. Então a gente fala sobre essas questões e talvez seja por isso que na vida de Jesus, que foi completamente sem pecado, realmente Jesus foi sem pecado, e talvez o Espírito Santo veio sobre ele com muito poder. Então talvez não, com certeza, por ter Jesus ser sem pecado, o Espírito Santo veio sobre Jesus com muito poder, né? Muito poder, muita autoridade. Eu acredito também que quando nós cristãos, nós temos o Espírito Santo e nós combatemos o pecado que está contra nós, combatemos tudo aquilo que nos separa de Deus,
a ênfase do Espírito Santo se torna notória. Você já teve esse entendimento que quando você está trabalhando para o Senhor, quando você está desviando do pecado, do mal, o Espírito Santo ele é visível na sua vida? As coisas ficam claras para você? E exatamente, claro, Jesus era sem pecado e o poder então sobre Jesus foi tremendo. Você entende isso? E isso nós vamos lá, João 1,32, vai falar Atos 10,38, e diz que o Espírito Santo foi dado para Jesus sem medida. João 3,34, que o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus sem medida. E pode ser também sobre nós, como esse fato que eu falei, se nós estivermos envolvidos com o Espírito Santo, desviando do mal, a ênfase do Espírito Santo vai ser mais notória na nossa vida. Ele afirmou que fazia somente o que agradava o Pai, e por isso gozava sempre da presença dele. João 8,29, olha, eu agrado o Pai. Não, eu e o Pai estamos ligados. E outro texto diz que eu e o Pai somos um. Então é evidente que era notória a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, e que pode também ser sobre a nossa vida se nós seguirmos esse ensinamento. Então, e aí, pastor, e a blasfêmia contra o Espírito Santo? É um assunto difícil de comentar, mas vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Os textos bíblicos que falam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo só aparecem nos evangelhos. Mateus, que nós lemos Mateus 12, 31, 32, Marcos 3, 28, 29, Lucas 12, 10, E com mais evidência, Lucas ele fala um pouquinho mais, Lucas 11, 14 a 23, vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tema muito importante. Mais interessante, nas epístolas do Novo Testamento, quase não aparece esse assunto sobre blasfêmia do Espírito Santo. E blasfêmia, então você vamos falar, mas o que é blasfêmia? O que acontece? A blasfêmia aparece no Novo Testamento 34 vezes, o verbo blasfemar. Mas o que significa basicamente blasfemar? É insultar, caluniar, injuriar, ultrajar, desprezar, hostilizar, difamar. Olha só, às vezes a gente está nesse pecado na igreja, às vezes nós difamamos, às vezes nós insultamos, às vezes nós caluniamos. Tudo isso são aspectos da defamação contra o Espírito Santo e contra as pessoas que falam a respeito da palavra de Deus. Paulo chamou a si mesmo de blasfemo. Pastor, eu sou um blasfemo. E ele falou assim, eu sou perseguidor. Antes de conhecer Jesus Cristo, mas alcançou misericórdia, porque o fez na ignorância e na incredulidade. Em 1 Timóteo 1,3, ele vai falar, eu falei isso eu era perseguidor de Jesus. Eu perseguia os cristãos, mas eu fazia isso na ignorância. Pelo fato do apóstolo ter sido perdoado, concluímos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é, de fato, um pecado muito específico. Em que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós lemos agora Mateus 12, 24, e interessante que Mateus 12, 24, ele vai falar uma narrativa a respeito em que os fariseus estavam ali discutindo com Jesus, querendo botar Jesus em uma situação difícil, e aí Jesus responde para os fariseus dessa forma. Jesus, porém, no verso 25, diz assim, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmão, eu tenho muita preocupação com isso. Às vezes nós, irmãos, eu e você, não percebendo
essa gravidade, às vezes a gente faz confusão dentro da nossa família, nós discutimos e separamos as nossas relações na igreja também, irmãos. Tem certas discussões que falam assim, eu sou contra a pessoa, eu sou contra o pastor, eu sou contra aquele diácono, o diácono que é contra alguém. Então isso não pode estar no nosso meio, que acaba dividindo e não subsiste, não se segue como algo assim, da comunhão, da unidade da igreja ou da unidade de uma família. Você está entendendo que o estudo está falando sobre isso? Então, assim, cremos que todo texto tem só interpretação primária, mas podemos ter muitas aplicações. Então, a interpretação deste pecado está muito claro. Atribuir a Satanás algo que foi realizado pelo Espírito Santo é um perigo, é um pecado. O Senhor Jesus chamou isso de pecado eterno. Irmãos, Jesus estava ali falando, né? E ele estava ali, Beelzebub que está falando, ele está fazendo esses milagres para o Satanás. Dá a impressão que o demônio maior, ele tem ali supremacia dos demônios menores. Quer dizer, o demônio maior é bom, porque ele combate os demônios menores. Então, Sara, ele faz na ação de Beelzebub, que era não é um demônio, um deus cananeu, que aí foi atribuído esse demônio, e então ele passa a ter notoriedade em Israel e naqueles povos, e hoje também. Às vezes a gente fala assim, poxa, tem o ciúme lá, está fazendo proeza e ora as coisas acontecem, fala as coisas claramente, e a gente tem ciúme, tem inveja, isso exatamente isso que os fariseus estavam fazendo com respeito a Jesus. As pessoas não está com ele não. Quem está fazendo isso, quem faz é Beelzebub. Então, muito cuidado com respeito a isso. E aqui está falando a respeito de Jesus, que estava fazendo, atribuindo isso, né? O Espírito Santo era com Jesus, estava ali com ele, e Jesus tinha unidade com o Pai, e as proezas aconteciam. E nós também devemos ter unidade com o Pai, unidade com Jesus, e principalmente unidade com o Espírito Santo. E cuidado para a gente não blasfemar nessas nossas formas de falar, de acusar, né? Dizer, aquele irmão está querendo aparecer porque está falando, olha aquela irmã quando ora e cheia do Espírito Santo, ela está querendo aparecer. Nós estamos fazendo a mesma coisa que aqueles fariseus fizeram ali com Jesus. É possível isso acontecer no meio da igreja. E isso não subsiste, isso não dá sustentação para uma igreja ela crescer. Você está entendendo com respeito a isso que o pastor está falando? É possível, então, blasfemar contra o Espírito Santo, contextualizando no meio de nós, né? Infelizmente, ele descobriu até porque o apóstolo Paulo, né? Falando ali para o apóstolo Paulo que ele viu isso, ele chegou a tempo e entendeu ali que ele estava pecando e não era do tipo que o excluísse da misericórdia e da graça de Deus. Né? O apóstolo Paulo, quando ele percebeu isso, ele fala lá em 1 Timóteo que ele verdadeiramente era um perseguidor de Jesus. E outros pecados contra o Espírito Santo. Vamos lá, outros pecados contra o Espírito Santo. Nós vamos passar um pouquinho, mas é necessário nós estudarmos, para nós fecharmos essa lição. Tenho certeza que você está gostando das aplicações da forma que o pastor está falando. Outros pecados contra o Espírito Santo. Em Efésios 4:30, vai falar de entristecer o Espírito Santo. Né? Este pecado, sim, pode ser cometido pelo Filho de Deus hoje. A advertência do apóstolo é justamente para evitar o pecado. Como é que se entristece o Espírito Santo? Cremos que todos os pecados citados no contexto deste versículo causam tristeza ao Espírito. A mentira, a ira não controlada, realmente as pessoas são descontroladas. Eu tenho assim uma prática, pastor Brandão, quando vou conversar com as pessoas, seja na igreja, seja
entre meus familiares, que quando eu vou conversar com alguém, eu percebo, eu procuro primeiro ver se as pessoas estão no Espírito ou não estão no Espírito. Aí eu quero falar, então a pessoa vai falar na sua alma, vai falar na sua natureza humana, carnal, e se ira, e esbraveja, e está descontrolado para falar, e vai falar da sua razão. Então, eu sei, opa, eu não vou, né, estar nessa posição. E aí eu tenho esse segredo, eu faço isso, eu acalmo, eu desvio daquela postura e vou direcionando com linha na palavra de Deus, com a expressão do Espírito Santo dentro de nós. Então, nós seguimos, muitas vezes está certo, as nossas investidas para o bem da pessoa que está irado, ou que está descontrolado, ou para o nosso bem mesmo e daqueles que estão nos vendo. Você entendeu? Então, combate isso com o fruto do Espírito Santo, que deve ser uma outra lição que nós vamos fazer. Então, está falando sobre isso, né? Amargura, furto, amargura, gritaria, malícia e falta de perdão. Isso ela vai falar da unidade do Espírito, lá em Efésios 4, 25 a 32, vai falar sobre isso que o pastor está falando. Eu aplico muito Efésios 4, de 25 a 32 no meu ministério, na minha própria vida. Porque eu também sou falho, eu sou fraco, às vezes dá vontade mesmo de dar de fazer alguma coisa mais assim, opa, eu tenho que combater dentro de mim primeiro, não nos outros não. Eu vejo nos outros, sim, mas eu vejo em mim primeiro se eu tenho essas questões, aí eu me controlo, e aí as pessoas chamam isso de mansidão, se chama de domínio próprio, né? Mas a gente aplicação, entendeu? E apagar o Espírito Santo, jogar água fria no Espírito Santo. Então, em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingueis ou não apagueis o Espírito Santo. Isso é muito preocupante. O Espírito Santo então vai falar sobre isso, né? Esse texto vai falar sobre isso, apagar o fogo do Espírito Santo. O princípio dessa interpretação e da aplicação precisa entrar em cena aqui também. Apagar o Espírito Santo, jogar gelo no Espírito Santo, né? E se afastar do Espírito Santo, isso traz uma preocupação. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo recomendou ao seu discípulo, dizendo assim: reavives o dom que há em ti. O verbo reavivar era usado no grego secular para uma brasa que estava se apagando. Daí a necessidade de ser soprada. Como haverá lições futuramente sobre acerca dos dons do Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso. Quando não alimentamos nossa alma com a palavra e não oramos, mas quando nós não alimentamos a nossa alma com a palavra e nós não oramos, até botei hoje aí, né, que o pecado deforma. Estudar a palavra, né, reforma, mas só Jesus Cristo transforma. Então a gente tem que ler a palavra, nós temos que orar a palavra de Deus para que o fogo do Espírito Santo não seja abafado em nossas vidas e a nossa alma também não vai ficar adormecida, porque estes são os caminhos que Deus usa para fornecer o combustível e manter acesa a chama do Espírito em nós. Mas reaviva o Espírito Santo que está dentro de você, meu irmão. Reaviva, vai orar. Irmãos, em tempo de pandemia, de depressão e desânimo, preguiça, nesse período de fica em casa, não vai na igreja, não lê a Bíblia, não converse com seu irmão, não ore com seus irmãos. Às vezes, irmãos, abafa o Espírito Santo, oprime o Espírito Santo, e nós temos que avivar, né? Botar fogo na brasa que há em nós, né? E isso também, essa questão de entristecer o Espírito Santo, quando nós pecamos também intencionalmente, abafamos o Espírito Santo quando nós pecamos dessa forma. É como jogar água
ou terra sobre ele, ou sufocá-lo como um cobertor. Críticas e atos de rebaixamento de trabalho, quando nós desprezamos os irmãos, desvalorizamos os irmãos, também ofende o Espírito Santo, né? E devemos ter cuidado para com isso, né? Eu quero dizer, irmão, a incredulidade também apaga o Espírito Santo, que é poder, mas também ele é muito sensível. O Espírito Santo é poder, é autoridade, é exousia, dínamos, explosão nas nossas atitudes, mas também nós devemos não esquecer que o Espírito Santo também é sensível. Ele sente quando nós ou maltratamos dessas formas que nós falamos hoje. Então, de certa forma, né, que nós não venhamos, irmãos, a pecar contra o Espírito Santo, que nós não venhamos ofender o Espírito Santo através dessas aplicações que nós falamos hoje nesta lição. Que você tenha gostado, que rapidamente essas palavras, esses 22 minutos, mas que tenha paciência, estude e comente, e que nós vamos estar aí nos deliciando hoje, domingo, segunda e terça-feira sobre esse estudo. Espero você lá nos comentários. Que Deus abençoe você e até a próxima semana. Deus seja louvado. Amém?